As condições de dores no corpo, a gente precisa entender que elas têm uma causa, certo? Elas têm uma causa. E essa causa, na grande maioria das vezes, ela começa de fundo emocional. Quando você começa a ter, por exemplo, dor nas suas costas, né? Você começa a ter dor na região da lombar, na região da cervical e etc. Muitas vezes isso surge como uma consequência, como resultado de você estar carregando o mundo nas suas costas. De você estar muitas vezes sobrecarregados com problemas, com situações diversas em seu entorno, muitas vezes por questões familiares, por questões do seu trabalho ou até mesmo por questões pessoais suas com você mesmo, por você se cobrar demais, por você acabar sempre se culpando pelas coisas, e tudo isso se manifesta na forma de dor. Porque as dores, basicamente, elas são uma tensão da sua musculatura. Elas estão tensionando. Só que essa tensão, ela sempre vem em resposta ao seu estado emocional, ao seu estado mental, certo? Por isso que sempre quando nós falamos de dores, você tem que saber como está o teu aspecto emocional. Tá? Se você está se preocupando demais, né? Preocupação significa o quê? Você está se pré-ocupando, se ocupando com antecedência. Você está criando muitas vezes na sua mente uma situação que não existe. Está passando um filmezinho na sua cabeça, onde você está criando cenários diferentes, mas isso são tudo ilusões. Esses filmes, essas imagens que nós criamos, elas não existem. Elas são criadas muitas vezes a partir das coisas que você já passou na sua vida no passado. Com a sua experiência que aconteceu no seu passado. E da forma como as coisas aconteceram, você acredita que isso possa acontecer novamente. Então você está vivenciando uma determinada situação e você tem uma crença de que essa situação pode acabar gerando um problema X. E aí você cria todo um filme na sua cabeça, um cenário, você se preocupa de forma antecipada e você acaba entrando num desespero emocional, numa tensão emocional, numa cobrança excessiva. Você começa a olhar as coisas muitas vezes de uma forma negativa, de uma forma ruim. Você começa a pensar se as coisas vão dar certo, se as coisas não forem assim, e se tudo der errado, e se isso não der certo, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer da forma como eu não gostaria. E você começa a criar todos esses pensamentos na sua mente. E tudo isso vai fazendo como se fosse um copo de água que ele vai enchendo. Cada um desses filmes que você cria, desses pensamentos que você tem, é como se fosse uma gota de água que vai caindo dentro de um copo. E esse copo ele vai enchendo de água, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até chegar uma hora que esse copo ele transborda. Quando esse copo ele transbordar de água, aí chega um nível que começa a atingir o corpo físico. Então, se esse copo ele está aqui na minha mão e ele começa a encher com água, que são os pensamentos negativos nessa metáfora que eu estou dando para vocês, esse copo ele vai começar a transbordar e vai começar aos poucos a atingir os seus móveis, vai atingir alguns equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa. Quando essa água começar a danificar os móveis, a danificar os seus aparelhos eletrônicos, etc., é porque os sintomas estão começando a aparecer no corpo físico, entende? Vocês estão conseguindo compreender esse exemplo que eu estou trazendo para vocês? Basicamente é assim que funciona o processo da psicossomática, da somatização dos pensamentos e sentimentos negativos. Esses pensamentos que nós temos de culpa, de raiva, de ódio, de estresse, de ansiedade, de preocupação, de insegurança, de mágoas, frustrações, revoltas, etc., eles vão se acumulando dentro do nosso corpo até chegar a um ponto que isso vai estourar, né? Tem um monte de linhas que vão ficar buscando sempre dar um significado específico para cada situação que aquela pessoa está passando. Mas isso é muito relativo, porque na realidade tudo se torna uma questão de origem. Tá?
Algumas pessoas vão falar, não, isso aqui é causado pela ansiedade. Ah, não, esse outro problema aqui ele é causado pela insegurança. Ah, não, mas esse outro problema aqui é causado pela baixa autoestima. Tá? Só que, na verdade, a origem de tudo isso é o medo. É o medo. Então você tem que acessar a situação que você está vivenciando naquele momento que está te causando determinado sintoma no seu corpo físico, por exemplo. Porque o sintoma no corpo físico, ele nada mais é do que apenas o seu corpo tentando se comunicar com você. O seu corpo ele está dizendo o seguinte: ei, você, fulano, dá uma olhadinha aqui porque tem alguma coisa errada. Dá uma olhadinha aqui porque não tá legal isso que você está pensando, que você está sentindo. Mas nós não gostamos de ouvir o nosso corpo. Nós não temos esse costume, nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados basicamente a quê? O que eu vejo hoje? Até das crianças pequenas já. A criança tem uma dor de garganta, vão lá e já dão remédio. A criança tem uma dor de cabeça, vai lá, remédio. Os adultos têm uma dor de cabeça, remédio. E a criança vai vendo o comportamento dos pais. E ela aprende como? A cuidar da vida dela dessa mesma forma. Então, ela cresce já aprendendo a utilizar remédios. Você vê hoje pessoas novas que andam com uma farmácia dentro da bolsa praticamente e são dependentes de remédios. Elas compram remédio numa farmácia como se estivessem comprando no supermercado, como se estivesse comprando um produto de limpeza. Ah, eu quero esse está faltando, eu quero aquele, esse para quando eu tiver dor de cabeça, esse para quando eu tiver resfriado, esse para quando eu tiver enxaqueca, esse para quando eu tiver estressado, esse para isso, esse para aquele outro. Entende? O problema todo são as consequências desses remédios. São os efeitos colaterais que eles vão gerar, são as dependências que você vai começar a gerar na sua vida. E na verdade você vai estar apenas remediando o sintoma. Apenas isso. Aí as pessoas já começam a enfiar, socar antibiótico nas crianças desde pequeno, acabando com a microbiota intestinal dessas crianças. Aí começa a usar antibiótico, o antibiótico vai matar também as bactérias boas e também as bactérias ruins. Só que sem as bactérias boas, o sistema imunológico dessa criança não funciona adequadamente. E aí, depois de um tempo, essa criança vive doente. Por quê? Porque não tem um sistema imunológico forte. E aí só se dá antibiótico.